Oi, gente, tudo bem com vocês? E olha só que ironia. Depois de conhecer vários restaurantes, ir em algumas cafeterias, comer muito, experimentar uma série de comidinhas aí, algumas muito gostosas, outras nem tanto, eu estou aqui para falar sobre glutonaria e responder a uma pergunta: glutonaria é pecado? E como vocês sabem, aqui no canal eu gosto de sempre trazer o significado e um pouco do contexto histórico, né, relacionado ao tema que eu vou falar. E hoje não vai ser diferente. Então, vamos lá. Glutonaria é uma palavra que originou no latim através da palavra gluto, que significa comer em excesso e de forma voraz. Então, de uma forma simples, é aquela pessoa, né, que come muito e come rapidamente. E essa palavra gluto é uma palavra que deriva de outra palavra que é deglutir, que significa engolir, né? Então, quer dizer que toda pessoa que é considerada glutão, ela engole a comida. Ela não come, ela não mastiga, ela não aprecia o que está comendo. Ela simplesmente engole a comida e faz isso em excesso. Esse excesso a gente chama de gula. Então, o que é a gula? É o comer e o beber em excesso. Então, não está só relacionado à comida, mas também à bebida. Então, vamos a um ponto histórico para a gente entender melhor essa questão da glutonaria. Na Roma antiga, os romanos eram considerados glutões e eles ficaram reconhecidos assim porque eles sempre davam grandes festas, né? E nessas festas havia muita comida. E eles faziam isso com que propósito? Com o propósito de ostentar, de mostrar poder através da comida, né? Além do mais, eram festas que tinham muitas orgias, né? Então, gente, como vocês podem ver, eles faziam festas voltadas, né, para a questão do prazer da carne. E o que acontecia nessas festas, além das orgias? Eles comiam e comiam demais, eles comiam muito. E o que eles faziam posterior ao ato de comer? Eles saíam para jogar aquela comida para fora e voltar a comer de novo. E eles faziam isso, né, de forma repetida. Então, vocês já podem notar o porquê que a glutonaria é sim, ou a gula, né, uma espécie de pecado. Se a gente for observar na Bíblia, e eu não tô com minha Bíblia agora, mas se você quiser, você pode pegar aí, abra sua Bíblia que eu vou lhe passar a referência. Você pode estar analisando junto comigo. Em Gálatas 5, do 16 ao 21, vai falar muito a respeito dos pecados da carne. E entre todos os pecados da carne, você vai encontrar lá glutonaria e bebedices. Em Provérbios 23, 21, vai dizer que os glutões e os bêbados, eles se empobrecerão, e a sua preguiça os vestirá de trapos. Então, gente, olha só o peso disso, né? As pessoas que de fato a gente percebe que vivem, né, dentro deste excesso, elas têm uma tendência de realmente pegar todo o seu dinheiro e acabar investindo nessas coisas, né, em comida, em bebida, e aí isso cria um hábito, um vício, e às vezes ela não consegue mais se controlar, não consegue mais ter domínio próprio sobre aquilo. A gente pode ver aí na rua mesmo, né, na sociedade, encontramos uma série de pessoas que se entregaram ao álcool, né? E por isso têm suas vidas aí paralisadas, acabam sendo pessoas que não são prósperas, porque elas não conseguem guardar dinheiro. Por quê? Porque o vício
já tomou tanto conta da vida dela e ela perdeu tanto um controle que tudo que vem para ela, ela acaba jogando fora na medida que ela vai tentando consumir, né, no ato de comprar a bebida ou às vezes até a própria comida, né? Muitas pessoas acabam investindo até o seu salário todo só para comer, inclusive para comer fora, para fazer pedidos contínuos no meio da semana, final de semana, é uma coisa assim que não para. Gente, quando eu trato isso, eu estou tratando de um excesso, tá? Não é nenhum problema, não é nenhum pecado você comprar uma comida gostosa, sair de vez em quando, não é pecado. Onde que está o erro? No excesso, né? Na falta de controle. Aí é que está o erro. E o pecado, né? Então, como saber se o seu comportamento alimentar já chegou nesse nível de pecado? Primeiro, você come em excesso? Come rapidamente, sem desfrutar o alimento? Come apenas por uma ansiedade? Você vai comendo, e você acaba não se satisfazendo apenas para satisfazer um prazer imediato da carne ou apenas sanar a sua ansiedade? Então, isso já denota um traço de pecado, né? Que a sua atitude já entrou nesse lugar de descontrole. Uma outra forma também é quando você come no desespero, né? Come tudo, às vezes você não tá mais aguentando, mas você come tudo para não ter que compartilhar. Então, isso é feio, gente. Isso também é considerado pecado. Comer quando você já não dá mais conta, só para não ter que dividir com seu irmão, quando na verdade Cristo nos ensina diferente, compartilhar com seu irmão, dividir o pão com seu irmão, não é isso? Então, quando você faz isso, não mais para matar a sua fome, mas como forma de não permitir que o outro tenha acesso, né? Então, isso já é considerado pecado. E também uma outra forma de discriminar é quando você come algo apenas por cobiça, né? Você não tá com fome, não tá sentindo nenhuma necessidade, mas os seus olhos apreciam aquilo e você não suporta, você fica até com aquela angústia, né? Você não tá mais suportando colocar uma bala na boca, mas aí você encontra algo que te encanta muito e aí só pela cobiça você compra, consome aquilo. É o caso de Eva, né, gente? Eva, com a sua atitude pecaminosa, que foi o quê? Não foi o ato de comer o fruto, foi o ato da desobediência, da cobiça. Fez com que o pecado entrasse no mundo, né? Ela e Adão, né? Que também aceitou comer desse fruto. Uma outra forma também que a gente tem para distinguir isso é quando uma pessoa ela consome um produto apenas para ostentar. É o tipo de pessoa que quer andar sempre em restaurante rico, comendo em pequenas quantidades que não são satisfatórias, né? Pagando valores assim absurdos em pratos comuns apenas para se exibir, para ostentar, para provar para o outro que consegue ser superior. O fato de você frequentar um restaurante bom, com uma comida fina, gostosa, gente, não é nenhum problema, né? Aí não é o pecado. O pecado é você fazer isso continuamente e com o objetivo, com a motivação errada, apenas para exibir, para mostrar para o outro. Outro dia, inclusive, vendo uma entrevista, né, com um famoso, esse famoso ele contou que foi a um restaurante e que um prato estava custando quase 10 mil, se eu não me engano. 10 mil. E toda a conta aparece no final, deu mais de 20 mil. Então, tipo, como assim? Como assim? Mas aí você faz isso, né? Pra quê? Pra chamar atenção. Porque, gente, pelo amor de Deus, que prato é esse, né? Nem se tivesse ouro,
Não, é impossível pagar um negócio desse. Não dá, sem condições. Mas fez isso com a motivação errada. Já que é famoso, já que tem dinheiro, eu preciso estar em lugares para poder mostrar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tenho poder, que eu sou bambambam e etc. Então, qual é o pecado que está relacionado à comida? É a motivação, né? Qual é a motivação do seu coração? O problema está na questão da motivação e na questão do descontrole, porque tudo que passa pelo descontrole faz-se entender que você não tem domínio próprio. E o domínio próprio é um fruto do espírito. Então, se você não consegue ter domínio próprio, que é um fruto do espírito, então há de convir comigo que você não está deixando espaço para que o espírito flua através de você. E aí você começa a apenas corresponder à carne e não quem deveria, que é o espírito. E aí você se torna um escravo. Então tem muita gente que vive de fato escravo das suas motivações erradas, escravo dos excessos, né? Tudo que você perde controle, você acaba virando escravo. Gente, eu vi a história de um cidadão norte-americano que ele consumia horrores. Eram 2 litros de leite num café da manhã. Era coisa assim estrondosa, que só de você olhar repugna, dá um certo nojinho mesmo, né? E Deus não está nessa atitude, porque Deus nos chama para ter atitudes ponderadas. O equilíbrio faz parte do cristianismo. O equilíbrio é o exato lugar que a gente deve estar, nem mais e nem menos. Tudo que foge disso acaba sim se tornando de alguma forma um pecado, e um pecado da carne. Entre os vários exemplos bíblicos que eu poderia estar citando aqui, eu escolhi citar 2 exemplos, que é o de Daniel. Daniel, ele tinha domínio próprio, ele tinha autocontrole. E por conta disso, a comida para ele não era um problema. Inclusive, por muitas vezes, ele acabou fazendo jejum. E isso foi o que deu a ele equilíbrio mental, emocional, fez ele ter diversas vitórias. Porque ele era uma pessoa equilibrada, né? E quando ele foi fazer a oração lá, pedindo a Deus livramento, uma das coisas que ele abriu mão foi a comida. E eu sei que o rei, né, ainda tentou seduzir ele com várias comidas assim, refinadas, gostosas, etc. Aquilo chamou por um momento talvez a atenção dele, não sei. É algo que eu penso que possa ter acontecido, mas ele resistiu porque ele tinha um propósito, né? E o propósito dele estava firmado em Deus. E por conta do equilíbrio que ele conseguia ter naquele momento, ele conseguiu dizer não àquele tanto de comida gostosa que foi oferecida a ele. Por quê? Porque ele tinha um propósito, ele estava convicto do propósito e ele conseguiu se segurar. E no final, o jejum dele foi muito válido, Deus ouviu a oração dele e ele foi liberto de uma situação muito ruim, algumas situações ruins, né? Em que ele orou, jejuou e Deus o protegeu, Deus o livrou do mal. E eu posso citar também um cara chamado Esaú. Esaú foi irmão do Jacó na Bíblia. E o que acontece? Ele chegou tão exausto do trabalho, né? Tão na ânsia de comer, eu quero comer. O irmão dele chegou lá e estava ambicionando, né, a sua primogenitura, porque antigamente, gente, a primogenitura tinha muito valor mesmo. E o irmão mais novo estava ali cobiçando, né, ter aquele poder que a primogenitura permitia ter. Desculpem. E aí, o que aconteceu? Ele chegou tão na ânsia pela comida
que ele acabou fazendo uma troca, vendeu a sua primogenitura apenas por um prato de lentilha. Então, quantas coisas nós estamos perdendo pela nossa ânsia, pela nossa falta de controle, né? Pessoas adoecendo seus corpos por conta dos excessos, né? Então a gente tem que se atentar para esses detalhes. Em Lucas 21:34 diz o seguinte: tenham cuidado para que o coração de vocês não venham encher de libertinagem, bebedices e ansiedades, para que vocês não venham ser tomados naquele dia, inesperadamente. Então, que dia é esse? O dia mau, né? É um alerta para a gente ficar ligado nessas questões, né? Para a gente estar livre desses pecados da carne, para que esse dia mau não chegue e nos pegue de surpresa e a gente venha perder até mesmo a salvação. E depois de toda essa explanação, vem o seguinte: mas como vencer a glutonaria? Como vencer a falta de controle e de domínio próprio? Em primeiro lugar, busque o equilíbrio. Tudo tem uma medida certa, né? Se você não conseguir sozinho, peça ajuda. Tem vários profissionais hoje que trabalham essas questões do corpo, da mente e vão com certeza te ajudar nesse processo, além de uma série de métodos, gente, que estão aí disponíveis a todos nós para que a gente venha usar e conseguir chegar a esse lugar, que é o de equilíbrio. O próximo ponto é, para se ter o equilíbrio, uma das coisas muito importantes a fazer é organizar. Organiza o seu dia, né? Cria uma rotina e uma rotina que te favoreça, uma rotina que caiba aí no seu dia e que seja uma rotina, gente, de bons hábitos. Esses bons hábitos vão ajudar você a se equilibrar. Por quê? Porque vão atenuar bastante a questão da sua ansiedade. Então você vai acabar não mais descontando o seu estresse, a sua ansiedade, suas emoções boas ou ruins na comida como uma forma de compensação, né? Você vai aí se programar, seus horários até mesmo de alimentação, as suas atividades, e isso vai colaborar muito para a aquisição aí de bons hábitos e, consequentemente, para o equilíbrio. Tiago 4,17 vai dizer: se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você comete pecado. Tá vendo só? Então, qual é o contrário de bem? É mal. Então, todo mal vai se enquadrar dentro do pecado. E uma coisa que eu já falei várias vezes aqui: o nosso corpo não é nosso. Nosso corpo é empréstimo de Deus. Porque, na verdade, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quem que é o dono? Não somos nós, é Deus. Quem habita no nosso corpo tem que ser o Espírito Santo. Se a gente foge a isso, a gente acaba cometendo várias mazelas. Então, quer ver só um exemplo? A pessoa que bebe uma bebidinha aí que todo mundo gosta, eu gosto, um refrigerantezinho, um pretinho. Se você bebe aquilo, gente, em excesso, você pode ter certeza que uma hora aquilo vai te causar muito dano, muito dano. Eu conheço uma pessoa que bebia isso constantemente, todo dia, de manhã, tarde e noite, e acabou tendo muitos prejuízos em função da sua saúde, tendo que fazer, no final das contas, uma cirurgia de risco por conta desses excessos, que obviamente, né, é um chama, porque aí você bebe, você não quer só beber, você quer comer também. Então acabou tornando um mau hábito na vida dele. E esse mau hábito atraiu novos maus hábitos e o levaram para uma mesa de cirurgia. Então vamos nos atentar a essas questões. Vou fazer 3 observações acerca da comida. Primeira coisa, a Bíblia fala que a gente não deve comer comida com sangue, porque sangue é vida, e vida é algo muito precioso. Então, antigamente, quando o homem ia comer a carne,
precisava fazer todo o quê? A limpeza do animal, tirar todo o sangue e assar bem até poder comer. Geralmente esse sangue ele era derramado em terra, né? E a primeira parte dessa carne ela era oferecida. Então o que acontece? Não é certo que a gente coma carne com sangue, né? O sangue ele tem uma representação muito forte diante da Bíblia e a gente não deve consumir. Outro ponto, nós não devemos comer comida sacrificada. Se a comida foi sacrificada, isso significa que foi sacrificada a alguém ou para alguém. Quer dizer, não é para nós. Então a gente não tem que meter o dedo naquela comidinha que foi sacrificada. Foi sacrificada? Deixa lá. Não é para você ingerir. Isso, gente, eu tô falando em termos teológicos. E aí tem gente que fala que isso é uma questão do Velho Testamento, quando na verdade isso também aparece no Novo Testamento, para a gente não ingerir comida sacrificada. Mas aí se você faz, aí não tem nada a ver com isso, é uma questão pessoal, uma escolha sua e você tem todo o direito. Outro ponto é que todas as vezes que nós vamos comer algo, a gente deve, pela palavra, consagrar esse alimento. De que forma? Agradecendo a Deus. Às vezes a gente, na ansiedade, na correria do dia a dia, esquece de agradecer pelo alimento. Então, se você não faz, começa a fazer, porque isso vai mudar muita coisa dentro de você, até mesmo a forma como você percebe o alimento. Então tem um momento ali, ó, respira, olha para a comida, mas não dá uma garfada não, antes de consagrar e levar a sua comida a Deus e agradecer por ela, tá bom? Então era isso, gente, que eu tinha aqui para dizer. Espero que vocês, né, tenham curtido aí passar esse tempo comigo. Espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E é isso. Ficamos por aqui. Não esqueça de curtir, de comentar. Comenta aí, fala aí o que você achou, se você concorda com o que eu falei ou não, tá bom? Eu vou querer saber muito a sua opinião. E aproveita e compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve. Ajuda aí a crescer com esse canal, tá bom? E é isso. Beijo. Tchau, tchau.